Oi, sou Elaine e neste vídeo vamos conversar sobre um assunto muito importante, a adolescência. E também vamos conhecer alguns transtornos que podem aparecer nesta fase da vida. Vamos conversar? Na adolescência, todo adolescente percebe que pode se separar de seus pais, mas eles também têm consciência de que não conseguem assumir os compromissos de uma vida adulta. É uma fase bem complicada para eles, porque eles não são adultos, mas também não são crianças. E nós, pais, precisamos perceber também que nesta fase existe uma confusão de sentimentos. Em alguns momentos, adolescentes estão tristes, em outros momentos estão eufóricos, em outros estão com medo de não serem aceitos em seu grupo de estudo, em seu grupo na sociedade. Então, eles se sentem inadequados em alguns lugares, em alguns ambientes, em alguns grupos. Tá? Nesta fase da vida, o adolescente procura por exemplos. Por quê? Porque ele está construindo o seu caráter para uma vida adulta, certo? Então, nós pais precisamos ter muita atenção a esses exemplos que são seguidos por nossos filhos, ok? Então, ele quer ser diferente da gente. O nosso filho não quer mais pensar como a mãe e como o pai. Por esta razão, muitas vezes, eles se colocam contra as nossas ideias. Eles têm um comportamento opositor ao que o pai e a mãe pensam, tá bom? E também os adolescentes têm muitos comportamentos que vocês já conhecem, vocês que têm um contato certo com os filhos, que conversam, vocês conseguem perceber os comportamentos que são típicos dos seus filhos. Mas vocês têm que perceber muito bem também os comportamentos atípicos. Por quê? Porque isso pode mostrar para vocês um sofrimento que o filho de vocês está sentindo, normal, dentro do padrão da adolescência, mas também pode ser uma doença mental específica, um transtorno, certo? Então a gente precisa investigar, porque daí o adolescente precisa de uma ajuda profissional, tá bom? A fase da adolescência pode ser de sofrimento para muitos adolescentes. Tá bom? Vocês, pais, precisam observar os filhos de vocês, ter um vínculo afetivo, conversar, conhecer a natureza dos seus filhos, saber como eles são e como eles estão se sentindo, tá bom? Porque é um momento difícil para eles. Eles podem ter essas alterações na adolescência, que nós chamamos de transtornos, que são alterações no funcionamento da mente, que prejudicam o contato social, o contato familiar, esse contato afetivo, o desenvolvimento deles como pessoa. Então é muito prejudicial, é como se eles não conseguissem se achar naquele lugar, eles não estão equilibrados, é um transtorno da mente do adolescente. Então, neste vídeo, nós vamos conhecer um pouco dos transtornos mais comuns de se desenvolverem na adolescência, tá bom? Neste transtorno, nós incluímos as doenças depressivas, que de certo modo são comuns na adolescência, porque elas são acompanhadas das mais diversas manifestações. Os adolescentes podem apresentar humor deprimido, uma certa tristeza acentuada, uma irritabilidade. Devemos ter muita atenção, já que alguns desses traços de variações de humor são comuns na adolescência, mas o que nós precisamos prestar atenção realmente é em relação à frequência desses acontecimentos, em relação também ao afastamento dos pais. Quando esse adolescente está muito afastado dos pais, nós devemos investigar e procurar um profissional. Por quê? Esses adolescentes podem perder a vontade de fazer atividades que eles mais gostavam de fazer, eles começam a ganhar ou perder peso, eles começam a dormir demais ou dormir menos que o normal, que o natural, que eles dormiam antes. E também esses transtornos de humor levam o adolescente a querer fazer uso também de substâncias psicoativas como o álcool e outras drogas. O segundo transtorno que vamos conversar são os transtornos alimentares,
que aqui incluímos a bulimia, que é o ato de comer compulsivamente e depois vomitar, e a anorexia, a diminuição intensa da ingestão de alimentos. Esses adolescentes, eles têm o pavor de engordar. Então, eles tomam atitudes drásticas para sempre emagrecer mais e emagrecer mais, tá bom? Nesses tratamentos, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar, como psiquiatras e nutricionistas. O nosso terceiro transtorno são os transtornos de conduta. Caracterizam-se por comportamentos repetitivos, de uma conduta agressiva e desafiadora. Os adolescentes que sofrem com esse transtorno, eles não conseguem aceitar os padrões e as normas sociais. Eles possuem uma rebeldia excessiva. Eles se envolvem em situações de ilegalidade e de crueldade. O tratamento desse transtorno envolve basicamente psicoterapia e, em alguns casos, a utilização de fármacos para o controle da impulsividade destes adolescentes. Temos também os transtornos de ansiedade, que incluem desde a ansiedade de separação e fobia escolar, condições que ocorrem quase que exclusivamente na infância, até os transtornos obsessivos compulsivos, os transtornos de ansiedade generalizada, o estresse pós-traumático, a síndrome do pânico e fobias. Causam grande sofrimento físico e psicológico ao adolescente. As consequências costumam ser incapacitantes em mais de uma esfera, como na social, na escolar e na familiar. Os sintomas podem iniciar tanto na infância quanto na adolescência e ocorrerem em comorbidade com outros sintomas psiquiátricos. Por fim, chegamos aos transtornos psicóticos. Nesta fase da vida, a adolescência, muitos transtornos psicóticos iniciam suas manifestações, como, por exemplo, a esquizofrenia. Estes transtornos são muito graves e muitas vezes necessitam de internação hospitalar e são caracterizados por comportamentos e pensamentos muito bizarros e distorcidos frente à realidade. O tratamento baseia-se em uso de antipsicóticos e psicoterapia de apoio. São transtornos, em sua grande maioria, cronificantes, principalmente se não tratados. Para finalizar, pais, muita atenção aos comportamentos impulsivos dos adolescentes. Nesta fase da vida, eles estão mais vulneráveis a terem tendências suicidas. Mesmo que eles não tenham nenhum transtorno específico, nenhum transtorno diagnosticado, eles estão muito vulneráveis a este tipo de comportamento. Então, pais, tenham um vínculo afetivo com seus filhos forte, conversem com eles, dialoguem, abracem, falem para eles que vocês se importam com eles. Digam que vocês querem fazer parte da vida deles, certo? Se vocês não sabem como agir com seus filhos, o que fazer, procurem uma ajuda profissional. Procure psicólogos ou médicos e se oriente. Vá em busca de conhecimento. Vale a pena, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, comentem ali embaixo nos comentários. Se vocês querem sugerir outro tema para o próximo vídeo, podem comentar também, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.